em todas as épocas. Satanás, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para que os homens não conheçam e não estudem a palavra de Deus. E nesse conflito final em que nós estamos vivendo e inseridos, a temática de hoje é a seguinte: a palavra de Deus e o grande conflito. E certamente nesses últimos dias, o inimigo ele tem levado as pessoas a se ocuparem, é claro, muitas das vezes com coisas importantes, mas na maioria das vezes com coisas sem importância, e as pessoas elas não têm tempo para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para conhecer a mensagem de salvação, para conhecer o Evangelho, enfim. E isso vai acarretar no juízo final, em que as pessoas prestarão contas, é claro, das oportunidades que elas tiveram de conhecer a verdade, de conhecer a palavra do Senhor, e não quiseram devido a essa situação. É claro que essa situação não pode ser uma desculpa para nós não se interessar pelo conhecimento de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas têm procurado tantas coisas, têm procurado sucesso profissional, têm procurado estudar nas faculdades e etc. E não tem tempo para entender o plano de Deus, o plano da salvação. E isso Satanás tem triunfado na vida das pessoas. E para piorar, ele tenta de todas as formas lançar a verdade da palavra de Deus por terra, levando assim as pessoas, é claro, se afastar mais ainda da pura luz da verdade, ou seja, da palavra de Deus. É importante você estar atento quanto a isso e tomar uma decisão hoje. Sim, a decisão de estudar a Bíblia, de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E assim, você certamente vai estar entre os vitoriosos no final do grande conflito. É importante nós entender que a palavra de Deus é um tesouro, é claro, que vai nos levar para a fonte da eterna juventude e também para a fonte da eterna felicidade. Mas é importante você saber disso. As escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, foram dadas pela inspiração de Deus. Elas contêm toda a revelação da vontade do Pai, é claro, do Papai do Céu, para todos os seres humanos. As Escrituras, sim, a Bíblia é a única regra de fé dos cristãos. E a Bíblia, sim, somente ela é a verdade, porque procedeu diretamente de quem? Diretamente de Deus. A fonte da verdade eterna é o que? É a palavra de Deus. E através dos séculos e providência divina, tem preservado a pureza dessa verdade, a pureza da palavra de Deus. Durante séculos e séculos, os homens usados por Satanás têm tentado tirar a Bíblia da vida das pessoas. E ela tem perpetuado séculos e séculos. E ela se encontra nas mãos de cada um de nós. É claro, nas mãos daqueles que de fato quer que ela esteja. Enfim, e isso tem acontecido em todos os séculos. E é importante nós nos ater para algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, a Bíblia, como diz Jesus em João capítulo 17, verso 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, porque é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos santifica e também ela nos ilumina. Salmo 119, verso 105. A função mais importante da Bíblia é nos mostrar o Senhor Jesus e a salvação. É através das Escrituras, é através da Bíblia que nós conhecemos o personagem central da Bíblia, que é o Senhor Jesus, e a salvação que também vem por meio dele. Sabe? Nós sabemos que nesse conflito entre o bem e o mal, a Igreja Romana, sim, ela acrescentou 7 livros na Bíblia. Esses livros são livros apócrifos. O que significa livros apócrifos? A palavra apócrifo é uma palavra grega que significa escondido ou secreto. Isso, e foi dada, ou seja, dada a esses livros porque os seus autores são desconhecidos. Sim, 7 livros são considerados apócrifos exatamente porque não são inspirados por Deus. Não, queridos. E devido a essa situação, devido a esse acréscimo, Satanás tenta lançar a verdade de Deus por terra, acrescentando teorias humanas
para que as pessoas, em vez de se afastar de Deus através da pura verdade da palavra, mas assim se afaste de Deus através de teorias humanas. O inimigo tentou derrubar a verdade da Bíblia, ou seja, lançando a verdade da Bíblia por terra e acrescentando nele livros não inspirados. Sim, nesses livros que nós estamos aqui a falar, ele inseriu vários ensinamentos contrários aos princípios da Bíblia e da vontade de Deus. Veja comigo abaixo o seguinte, olha, os livros apócrifos são rejeitados pela maioria dos cristãos em todas as épocas. Eles não estão no cano sagrado e não foi citado pelos lábios nem do Senhor Jesus, nem dos discípulos. Nenhuma referência desses livros foram citados por esses personagens bíblicos, tanto Jesus como discípulos, dentre outros. Não foram citados. E os autores apócrifos, eles não, melhor dizendo, eles mesmos não reclamam a inspiração e confessam a falta do dom profético. Eles mesmos confessaram a falta do dom profético. É só ler 1 Macabeus, capítulo 4, verso 46, capítulo 9, verso 27, capítulo 14, verso 41. E nesses livros, eles ensinam doutrinas contrárias à Bíblia. Por exemplo, a doutrina do purgatório é ensinada nesses livros. Está no livro de Sabedoria, capítulo 8, verso 19 e verso 20, oração pelos mortos, 2 Macabeus, capítulo 12, verso 43 ao 46. Sobre tais coisas aqui apresentado, a Bíblia não ensina em livro nenhum. Ou seja, nos 66 livros que nós temos do cano sagrado, a Bíblia, nenhum desses ensinos são ensinados nesses livros. Entende? Então é importante nós estar atento quanto a isso. É muito importante. Pesquisar a Bíblia, nós vamos encontrar algumas coisas importantes. Por exemplo, que provisão Deus fez para que sua palavra pudesse ser preservada. Ele escreveu, é claro, em pedras, em folhas, em papiros, escreveu em muitas coisas para que a Bíblia ela chegasse até as mãos dos homens, ou seja, e for assim preservada através dos séculos eternos. A Bíblia também diz o seguinte: Jesus mostrou a aprovação pelos escritos do Antigo Testamento. É claro, era a Bíblia que estava nas mãos do Senhor Jesus quando ele veio aqui, quando ele veio na terra. E você encontra essas referências no livro de Marcos, capítulo 14, verso 49, Lucas, capítulo 24, verso 27, João 5, 39. Especialmente aí em João ele diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna. Percebe? Então Jesus ele testificou da palavra de Deus, ou seja, do Antigo Testamento, que era o cano que estava nas mãos de Jesus na época que ele veio. Os apóstolos também eles reconheceram o Novo Testamento como parte das Escrituras Sagradas. Quando Pedro, ou seja, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. A Bíblia também, ela apresenta a maior razão para a existência da Bíblia. E a maior razão é nós conhecer, é claro, o Senhor Jesus e a salvação. Crer no nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. O conhecimento de quem? De Cristo, do Senhor e nosso Salvador. Podemos confiar nos ensinamentos da palavra de Deus? Sim, e isso nós podemos confiar com muita confiança e fé. A Bíblia diz o seguinte, é só você ler Provérbios 22, verso 20 e 21 e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz o seguinte, que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a educação e correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus ela é segura e não existe nenhuma razão para nós desacreditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então pensa nisso, pensa exatamente nessas questões que é super importante. Agora, a mensagem da Bíblia, ou seja, foi escrita para mim e para você. Saiba que ela é a fonte da nossa salvação, fonte do nosso conhecimento, do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus, do conhecimento do Espírito Santo. Ela tem poder para transformar a vida dos homens. Ela tem a força para sustentar os homens e mantê-los de pé. A mensagem da Bíblia, ela sempre foi uma mensagem atual e deve ser aplicada na minha e na sua vida. Sim, você não deve apenas ler a Bíblia,
mas sim estudar a palavra de Deus diariamente para descobrir, ou seja, descobrir a verdade, as verdades espirituais que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia pode mudar o seu coração, pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida por completo. A Bíblia tem mudado, é claro, vidas, muitas vidas, e pessoas têm se tornado pessoas diferentes, porque estudaram a Bíblia e continuam estudando. E isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Basta a cada um de nós acreditar e buscar que o Senhor vai operar tudo aquilo que a palavra de Deus, ela de fato, tem o propósito de operar na vida dos homens. Que você tome a sua decisão e estude a palavra de Deus. E conheça aquele pelos quais veio e morreu para salvar você do pecado e guiar você na justiça. Que Deus abençoe e que você venha de fato estudar a palavra de Deus.